Vamos tratar aqui agora do crime do artigo 288, associação criminosa, que tinha o nome iuris anterior de quadrilha ou bando, que eu achava muito melhor do que associação criminosa, do meu ponto de vista, né? Foi mudado em 2013, quando foi criada a lei da organização criminosa, que se diferencia da associação criminosa, né? A organização criminosa é muito mais estruturada, né? Numa estrutura empresarial, e a associação criminosa não. E diz lá o dispositivo: associarem-se 3 ou mais pessoas com fim específico de cometer crime. Associar significa reunir, agregar, unir, né? Com a finalidade, né? O dolo específico, né? O elemento subjetivo do tipo, então um dolo específico, de cometer crimes. Esse artigo nada mais é do que a criminalização de atos preparatórios, né, como a gente já tem em outras situações. Tem como requisitos básicos permanência e estabilidade, né, aquilo que é adquirido com o tempo. Se difere do concurso porque no concurso a união entre as pessoas ela é eventual e passageira. Na associação criminosa ela é permanente e estável, embora não seja perpétua, mas ela é permanente e estável. As pessoas se reúnem e se organizam para cometer crimes. Novamente, para cometer crimes e não para cometer contravenções penais. Então, a associação criminosa ela somente se aplica para crimes e não para contravenção penal, e não para qualquer outra situação imoral também, né? A gente tem pode ser praticado por qualquer pessoa, mas a gente não pode esquecer que ele é um crime plurissubjetivo, ou seja, há um concurso necessário de agentes, tem que ter no mínimo 3. No mínimo 3. No antigo lá, quadrilha ou banda, precisaria no mínimo 4, porque você falava mais de 3. Aqui, associarem-se 3 ou mais pessoas. E quando a gente fala 3 ou mais pessoas, inclui-se também nesse meio aí os inimputáveis, né, mesmo menores de 18 anos, que têm condições de se acertarem para a prática de crimes. Por que eu estou dizendo isso? Porque alguns autores entendem o seguinte: se você tiver um menor de 18 anos participando desse crime, mas que não tem condição de saber que aquilo que ele está praticando é crime, você não teria a associação criminosa. Por exemplo, eu, para praticar o crime, eu preciso de uma criança, um bebê que vá comigo para eu disfarçar, né, a prática do crime. Então, para ninguém desconfiar de mim, né, ou vai uma mulher lá segurando um bebê, né, e ela desvia a atenção para que ninguém desconfie. Então, alguns autores entendem que isso não é possível, porque quando você fala em associarem-se, né, quer dizer, reunir, agregar, unir, há uma união de propósitos, né? E o menor de 18 anos, embora seja inimputável, ele tem que ter essa união de propósitos também, senão nós não teríamos o tipo penal aí, tá? A gente tem aqui no seu parágrafo único: a pena aumenta-se até a metade se a associação é armada ou se houver participação de criança ou adolescente. Bom, a primeira coisa que ele fala aqui é se a associação é armada. Ele fala em associação armada, mas não diz se é arma de fogo ou não. Então pode ser tanto as armas próprias quanto as armas impróprias, né? Lembrando, armas próprias aquelas que são fabricadas com um fim específico de defesa ou ataque, e impróprias aquelas armas que não são fabricadas com esse objetivo, mas que eventualmente possam ser utilizadas, como por exemplo as armas brancas, né? Faca de cozinha, faca de pão, esse tipo de coisa, né? E, então qualquer tipo de arma se aplica aqui. E uma outra coisa, né? Basta que esteja um só armado e que seja de conhecimento dos demais, e que essa utilização de arma seja ostensiva, né? Que ela esteja lá, que as pessoas vejam e transmitam, né, nas pessoas, né, aquele temor, aquele medo, porque o crime é a paz pública, né? Então eles se reúnem, né, estão armados, né, então as pessoas ficam irritados, né, irritados em relação a isso. Há uma crítica quando a gente fala lá em permanência e estabilidade, de quanto tempo seria isso, né? Essa associação criminosa, também chamada de societas celeres, né? Alguns falam assim,
Quer dizer que a associação por um dia basta? Parece que um dia, né, não chega a dar a ideia de permanência, né, e de estabilidade. Parece que não. Parece que a gente precisaria de mais um tempo, né? Isso é precisa, porque essa estabilidade ela só é adquirida com o tempo, né? Um dia a gente não consegue adquirir esse tipo de coisa, né? Ele fala criança ou adolescente, né? O que a gente não pode esquecer aqui também, que é possível a gente ter o concurso do crime do 288 da associação criminosa com a corrupção de menores, prevista lá no artigo 244B do ECA. Né? É possível, porque lá também traz um tipo, né, quando você corrompe o menor, a criança ou adolescente, a prática de crime. Há alguns autores também discutindo aqui se é possível a participação na associação criminosa. A maioria dos autores entendem que não, que o fato de se associar, reunir, agregar ou unir exige execução de ato, então por isso não é possível a participação, né? Mas eu, se não me engano, o NUT entende que é possível, né? Por exemplo, aquele que cede o local só para as pessoas se reunirem, que ele também poderia entrar aí nessa participação. Não vamos esquecer que a associação criminosa é um crime autônomo, né? Ou seja, ela independe da prática ou não dos outros crimes, e também é um crime permanente, ou seja, a sua consumação se protrai no tempo, né? Como a gente já estudou isso. A gente tem esse crime de associação criminosa, ele é previsto em várias outras leis extravagantes, né? Como a lei dos crimes hediondos, que prevê lá a situação da associação criminosa, na lei do cartel e ordem econômica, nos crimes contra o sistema financeiro, crimes contra a ordem tributária, crimes de lavagem de dinheiro, lei de proteção à testemunha, na lei antidrogas, na lei de organização criminosa. Então, há situações em que a gente encontra esse tipo de situação. Há algumas discussões sobre a diferença de associação criminosa com o concurso de pessoas, né? A principal delas é que na associação criminosa é uma união estável e permanente. No concurso de pessoas, união eventual momentânea de pessoas. Associação criminosa de 3 ou mais pessoas. Na associação criminosa é a intenção de praticar um número indeterminado de crimes. O concurso de pessoas é um número determinado de crimes, alguns crimes. Na associação criminosa consuma-se com a simples associação. No concurso, a necessidade da execução dos crimes. Ok? Bastante interessante esse tipo penal aí. Nós tivemos em 2012 a inserção do artigo 288A no Código Penal também, que trata da constituição de milícia privada, né? Em razão de vários casos que nós tivemos, principalmente no Rio de Janeiro, pelo menos que a mídia mais divulga, mas não só lá, né? Em várias capitais e grandes cidades do país, a gente tem infelizmente, esse tipo de grupo, né, atuando. Constituir, organizar, integrar, manter ou custear a organização paramilitar, milícia particular, grupo ou esquadrão com a finalidade de praticar qualquer dos crimes previstos neste código. Reclusão de 4 ou 8 anos, maior que a do 288, que é de 1 a 3. Primeira coisa, né, constituir, né, formar, né, criar, né, organizar, você planeja, integrar, você faz parte, manter, sustentar, bancar, e custear, financiar. Organização paramilitar, aquela organização formada por pessoas que procuram seguir os moldes, né, ou o modelo militar das Forças Armadas. Milícia particular, de igual forma, só que tenta imitar o modelo das forças de segurança interna, né, as Forças Armadas de segurança territorial e contra ataque externo, né? As forças de segurança interna, né? As polícias civis, militares e a Polícia Federal. Grupo ou esquadrão, né? Qualquer tipo de organização, né? Ou de pessoas agrupadas com a mesma finalidade. Qual a finalidade, né? Que a gente fala aqui no especial fim de agir ou no dolo específico? Prática de crimes previstas no Código Penal. Ou seja, de crimes que estão nas leis extravagantes não entra aqui, somente que estão no direito penal. Há uma crítica que eu acredito muito bem apresentada com fundamento,
é que não precisaria o legislador ter inserido um novo tipo penal no 288A. Bastaria que ele inserisse no 288 um parágrafo qualificando o crime quando ocorrido dessa forma. Acho que ficaria muito melhor e não deixaria somente para crimes previstos neste código, mas para qualquer crime, né, desde que eles estejam nessa situação aí de organização paramilitar, milícia particular, grupo ou esquadrão. Né. É um crime que também exige permanência e estabilidade, né, permanência, durabilidade, estabilidade, né, ou seja, eles estão muito bem organizados para aquele tipo de crime. A gente tem uma discussão interessante aqui com relação a quantas pessoas, que ele não fala. Enquanto o 288 ele fala associarem-se 3 ou mais pessoas, o 288A não diz. Então a gente tem alguns autores aí que tratam do assunto. Outros alguns dizem o seguinte: ó, a gente deve seguir aqui numa interpretação sistemática e aplicar o 288 por analogia com 3 ou mais pessoas. Outros dizem que isso aí afronta uma interpretação em malam partem, né, e o tipo penal ele não previu, então não é possível a gente aplicar o 288A. Outros dizem o seguinte: como ele fala em constituir, organizar ou manter, tal, pode ser uma só pessoa, basta uma só pessoa que nós teríamos o crime praticado. Mas é difícil a gente pensar numa organização paramilitar, numa milícia ou num grupo, né, já o grupo, né, o esquadrão, que exige mais de uma pessoa. O NUT, se não me engano, ele busca lá na lei antidrogas, né, a associação para o fim de tráfico, que lá exige um mínimo de 2 pessoas, e ele entende que como o tipo penal do 288 exige mais de uma pessoa, mas a gente não pode usar 3 pessoas, né, porque seria em malam partem, então ele usa o 2. Quero crer que usar o 2 é pior do que usar o 3, né? O número 3 de pessoas. Porque a gente tem quando a gente leva em consideração de 2 pessoas, a interpretação é em malam partem. Porque a gente poderia utilizar 2 pessoas somente como um concurso. Enquanto se utilizássemos, se a gente interpretasse como 3 pessoas e 2 praticassem, a gente utilizaria o concurso. Se a gente utilizar 2 pessoas, a interpretação é malam partem, porque a gente vai tipificar o crime. Então, quer me parecer, né, uma opinião pessoal, que a aplicação de 3 pessoas seguindo a regra do 288 seria muito mais próxima à interpretação sistemática, é muito mais próxima à interpretação conforme a Constituição. Tá? Grande abraço a vocês.